pessoas, tudo bom? Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini e o papo que eu vou ter hoje com Fabiana Amaral é sobre um mercado que mudou muito nos últimos tempos. Não é isso, Fabiana Amaral? É isso mesmo, vou dar um spoiler, porque a gente vai falar do mercado de crédito e para isso a gente trouxe o nosso convidado Ricardo Takeyama, diretor de crédito, cobrança e modelagem do Banco BMG. Ricardo, é um prazer te receber aqui no Duda Math. Prazer é meu, honra estar aqui com vocês. Falando um pouquinho do BMG, né, que é onde eu sou hoje o diretor de crédito e cobrança, é um banco de 95 anos, já é um banco bem tradicional, né? Ele é conhecido e se posiciona como um banco direcionado para os clientes de 50 a mais, né, os clientes um pouco mais de idade, onde a gente tem um foco bastante grande nos créditos consignados, né? Isso que a gente sabe fazer, a gente quer se direcionar, né? Obviamente vai pensar em outras linhas de negócio, mas é dessa maneira que a gente se posiciona hoje. Ricardo, para a gente começar a esquentar o nosso papo, a gente está falando de um mercado, talvez tiveram algumas áreas, quando a gente olha para o mercado financeiro, que não tiveram tanta transformação assim, mas crédito certamente é uma que teve muita. Como que é a sua visão e quais foram as principais transformações que você comentaria? É uma ótima pergunta, porque eu não consigo lembrar de um ano tranquilo, né, no crédito, assim, realmente foi... Tenho 20 anos de experiência nesse mercado, né, eu comecei ali em 2004 na área de modelagem e de lá para cá o mercado se transformou completamente, né, você tinha, pensando em produtos de crédito, você tinha um setor bancário muito mais focado em cartão de crédito, em crédito pessoal sem garantia, muito simples os produtos, né? Veio uma onda de inadimplência que todo mundo falou, opa, deixa eu pensar de novo Tá meus simples produtos. demais, né? Tá simples demais. Aí começou o crédito consignado naquela época, toda uma legislação particular, e também começou uma expansão muito forte de crédito com garantia, tipo de veículos, né? Um financiamento de veículos que teve uma expansão bastante grande, aí veio outra crise, né, que inclusive eu participei bastante forte de uma recuperação do Banco Pan, né, que veio dessa bolha de financiamento de veículos e teve um problema muito sério, a gente teve que lá resolver. E agora vem uma expansão que eu vejo uma expansão mais controlada. Acho que todo o setor financeiro veio mais se adaptando à inadimplência, se adequando mais a esse todo um ferramental de tanto de garantia quanto de arcabouço de analytics para ter uma boa concessão de crédito, né? E acho que a última fase agora, que é bem interessante, entraram os digitais, né? Não só bancos digitais, como todas as fintechs apareceram aí no mercado nos últimos, posso dizer até uns 10 anos, né? Que aí começaram a dar uma chacoalhada mais, provocando os bancos incumbentes ali, falando, ele está conseguindo fazer de uma maneira digital, vocês não. Obviamente nem todo mundo sobreviveu essa onda também, né? Teve alguns que ficaram pelo caminho, mas teve o caso do Nubank, que agora é um grande player de mercado, né? Então foi uma transformação bastante forte de tanto de gama de produtos, né? O que estava disponível para oferecer para o cliente, né? E agora como um canal de atendimento, né? Que antes era basicamente físico, agora majoritariamente digital, né? Então foi uma transformação bastante grande nesse período. Não foi uma transformação conto de fadas, né? De fato teve muito player grande que ficou pelo caminho, né? Acho que teve bastante iniciativas boas que não deram certo, por exemplo, o Guia Bolsa é uma dessas, mas que deixaram um arcabouço bastante importante para nós, agora perseguindo um caminho mais adequado, de uma boa operação de risco, e uma oferta de produto adequado para o cliente, que eu acho que é isso que interessa no final das contas. Você tem, quando a gente olha a tua carreira, né? Tu acabou trazendo um pouco, agora tu tem toda a parte de experiência acadêmica, Sim. falou, né, fintech, deu exemplo aí do Guia Bolso, hoje está num dos bancos tradicionais do Brasil, né? Já bem consolidados. O que que você, com essa visão mais ampla, o que que você traz hoje para a tomada de decisão e especificamente, por que que você entende que carreiras mais estatísticas, né, pessoas que têm uma formação mais analítica, por que que você acha que a gente começa a ver cada vez mais em pontos tão relevantes e cruciais como crédito, como modelagem dentro das grandes instituições? Acho que esse lado, seja estatístico, mas pensamento de exata, sempre vai ter um papel muito importante no crédito ou na cobrança especificamente, né? Porque ali
não tem espaço para tanto julgamento, né? Ela é mais você conseguir ter uma análise de dados bem feita e conseguir construir algo preditivo, né? Você ter que ser arcabouço de ferramenta que te suporte numa tomada de decisão, né? Eu acho que esse que é um ponto crucial. Outro ponto crucial do pensamento aí da estatística em si é você ter sempre estar testando hipóteses. Às vezes quer iniciar um business muito com o pé no fundo no acelerador, na verdade você tem que ter vários testes correndo em paralelo e todos eles medindo as evidências, falar, qual que é o caminho que me traz melhor inadimplência, melhor conversão, onde que está trazendo maior margem, você faz esses testes e acaba tendo uma produção mais saudável. Esse pensamento vem muito dessa formação, no meu caso, estatística, né, que no mundo acadêmico, na estatística, você pensa muito em planejar melhor o experimento. O que eu quero testar em cada um deles e quais são as evidências que eu quero colher para assim tomar uma decisão se aquilo é o correto ou não é o correto. Isso pensando, isso, trazendo isso para o mundo do crédito, isso é muito importante, porque quando você vai entrar num mundo ali que você já sabe que é mais arriscado, por exemplo, o segmento de baixa renda, você não pode entrar ali com o peito aberto, dando crédito um ticket alto, com prazo longo. Você não tem que testar mais onde que está mais aderente à capacidade do cliente pagar e o seu apetite a risco. É isso que você faz, isso que é muito importante ali na hora de ter essa carreira, que esse pensamento estatístico faz muita diferença. Ricardo, nessa linha, eh, o que que você enxerga, ou quais são os maiores desafios quando a gente está falando de concessão de crédito, num país no tamanho, com a desigualdade, com os desafios que a gente tem aqui no Brasil, além da parte regulatória, que é extremamente complexa? Nossa, pergunta de US$ 1 milhão, né? É, se você dá uma estatística, né? Se você pensa que tem 100 milhões, 110 milhões de pessoas na população economicamente ativa, 70% disso está negativado. É muita coisa, né, se você pensar. E o desafio de um bom gestor de crédito é como você navegar nesse mundo, ainda conseguindo trazer um bom resultado para o banco, né? E a gente sabe que grande parte, principalmente das pessoas de mais baixa renda, às vezes o crédito virou até compõe a renda, não é mais um crédito direcionado que você vai financiar um imóvel, financiar um veículo. Não, ele está usando ali para compor a renda mensal dele. Então é um cenário muito difícil para você conseguir dar crédito na medida correta, né? Eu acho que às vezes o desafio também do crédito vem com o desafio de produto, né? Assim, às vezes um crédito pessoal puro não é o mais adequado para aquela pessoa. Às vezes um cartão de crédito com um limite baixo, mas que tem ele consiga ter um controle sobre aquele gasto é mais efetivo, né? Se à medida que vai ganhando mais educação financeira, ele pode gradativamente ir aumentando o limite dele, por exemplo, né? Não tem uma fórmula mágica ali, mas é um cenário muito difícil de se navegar. Tem um aspecto regulatório também, que também tem exigência de capital, que você tem que estar bastante atento, né? Um produto mais arriscado, você vai ter que alocar mais capital, é inevitável, né? Então não dá para fazer besteira ali nesse sentido, mas é muito difícil. Acho que tem várias iniciativas de fazer inclusão financeira não tiveram abrangência ou sucesso que se esperava, né? Acho que porque é muito difícil realmente navegar nesse mundo. E aí, o que acontece é que você vê grandes instituições direcionando todos os seus esforços para classe média ou alta renda. É isso que acaba de porque é onde eles conseguem navegar com mais fluência ali, né? Mas na camada de baixo, em particular, é onde o Banco BMG está também posicionado, já é um cenário mais difícil, mas aí, mar calmo nunca fez marinheiro habilidoso, né? É verdade. Ali a gente tem que saber navegar ali muito bem, né? Mas é muito difícil. Me fala uma coisa, você, como quem está navegando, né? Eu olhando, imagino que ajude, né? Mas eu queria ver a tua visão. O acesso que você consegue ter tanto a cadastro positivo quanto ao Open Finance, você conseguir ter esses dados para o teu modelo, ele te dá
outras formas, outras alavancas para conseguir atuar nesse mundo complexo e difícil? Não, com certeza, porque essas novas alavancas de dados é o que vai, na minha opinião, facilitar a entrada, né? Ou incluir essas pessoas de uma forma mais consistente, né? Se todo mundo tivesse a consciência que compartilhar esses dados, não só usar, mas quando a pessoa tem que compartilhar, no caso do Open Finance, tem que dar o aceite ali para a gente fazer essas avaliações. Isso de fato vai facilitar bastante, porque a grande premissa do crédito é você conseguir avaliar a capacidade de pagamento das pessoas, né? O quão ela é capaz ou quanto tem de fluxo ali dentro que suporte uma linha de crédito. Aí você pode calibrar de fato melhor ali, né? Que hoje, por mais que a gente tenha avançado bastante, a informação negativa ainda pesa bastante, assim, né? Apesar de eu ter esses novos fatores que me ajudam a melhorar a visão que eu tenho do cliente, que é o cadastro positivo, o Open Finance, ainda pesa muito o lado do birô negativo. Então, melhorou o equilíbrio, né? Mas Ainda tem um peso muito forte. ainda tem um peso muito forte. E você falou produto como um ponto. Eu pensei que você ia falar comercial, que a pressão comercial era maior. Para você, seria escassez de produto no crédito? A gente precisaria ter uma nova onda. Já mudou pouco já nas últimas décadas, Eu né? acho Ter que uma assim, nova onda de produtos. a gente fala muito em customização de jornada, visão cliente, etc. Mas a gente pode até fazer uma construção de jornada. Eu posso fazer o melhor modelo estatístico do mundo que classifica exatamente o seu risco e sua probabilidade de dar default, né? Mas o que acontece? No final, eu só tenho um produto para te oferecer, né? Aquilo que eu falo assim, a gente pode ter a melhor máquina de diagnóstico do mundo. Se no final da ponta eu só tenho aspirina para dar, Não importa. não Assim, importa, você não consegue usar, né? né? Não consegue usar. Então, a gente vai passar sim por fazer algum tipo de customização em produto. Assim, às vezes você faz uma esteira para ter uma concessão de um crédito consignado, na verdade você tem que fazer uma esteira para que ofereça o melhor produto para aquele cliente, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de interpretar. Até um pouco tempo atrás eu estava tendo uma discussão com os caras que se consideram visionários, ele falou que só a esteira só deveria falar sim, não deveria ter não nas suas esteiras, mas para que isso aconteça é preciso ter informação suficiente, dados suficientes, inteligência suficiente e produtos Ela pode para falar que eu não faça. para esse produto e fala sim para o outro. Exato. Então esse que é um grande desafio hoje do crédito, assim, às vezes a gente pensa o crédito muito monoproduto, né? Eu vou fazer avaliação de crédito para crédito consignado, fazer avaliação de crédito para crédito imobiliário. Mas na verdade você acaba avaliando aquele cliente como um todo, qual que é a capacidade dele pagar, não importa qual que é o produto, né? Mas obviamente o produto também é um fator de risco que eu posso mitigar com garantia, alguma coisa assim. Então, dependendo do perfil, eu deveria ter um produto diferente para cada um deles. Eu acho que não existe um produto universal ali. Ricardo, agora olhando para a parte de modelagem, como foi a evolução da modelagem de crédito, assim, quando a gente começa primeiro com estatística clássica e depois com todas a parte de machine learning e tudo que vem à disposição para apoiar? Acho que isso são ondas e ondas também, bastante ondas. Eu, quando iniciei minha carreira, ainda se usava regressão linear, não era nem regressão logística, era um negócio super... no Excel, era um negócio bem arcaico ainda. Eu chegava no finalzinho com scorecard. Agora o pessoal faz isso e chama de IA. É. Não, mas eu acho que a evolução da modelagem acompanhou muito a evolução que a gente foi tendo de acesso a novos dados, né? Por exemplo, os primeiros modelos eram basicamente modelos cadastrais. Uhum. Né? Só usava informações de cadastro, endereço, renda, esse tipo de coisa, né? À medida que vai evoluindo na acessibilidade dos dados, eu consigo usar dados transacionais, eu consigo usar dados mais de alta frequência, de jornada, assim por diante. Então, a modelagem foi evoluindo de acordo com o que eu vou tendo mais informação, né? Mas a gente avança para umas regressões mais avançadas. Ali, coisa de 20 anos atrás também tinha toda aquela história de data mining, né? Depois data mining virou big data, depois de big data agora acho que o machine learning está mais o mainstream, assim, né? A maior parte das modelagens, inclusive no banco hoje que a gente faz, é usando o machine learning e as suas várias técnicas ali, né? Mas esse é o meu ponto de vista, né? A evolução foi à medida que tanto
o arcabouço de dados quanto o poder computacional foi aumentando, você foi tendo, você não dá mais para processar, antes você fazia no Excel, agora você tem que processar milhões de informações, cruzar milhões de variáveis entre elas para tentar achar as correlações, né? Então, só é possível hoje usando uma método de machine learning com alto poder, capacidade de computação. Então, foi interessante de ver assim como essa evolução aconteceu. Teve ganhos sim significativos de preditividade. Eu acho que isso que é importante. A gente consegue mensurar no risco de crédito. Você trouxe uma visão que eu acho interessante, assim, a gente tem que validar o apetite a risco da instituição. Sim. Né? Nós estamos falando de uma modelagem né, possíveis de toda a esteira, quer dizer, mas pode ser o apetite geral, pode ser por tipo de cliente, quer dizer, mas querendo ou não, existe uma variável crítica, que é o apetite a risco, só que essa variável crítica, ela no final do dia é humana. Né? É o board, é vocês, quanto instituição, que vão lá e decidem. Eu muitas vezes, quando vejo o AI washing que aconteceu nos últimos anos e meio que essa visão quase que messiânica de que IA vai resolver tudo no mundo, as pessoas ignorarem que algumas coisas do negócio, ela está muito mais, ela é ponderada pelo o estômago de quem está segurando o leme na mão. Você hoje, quando está atuando, você pegou uma variável, você vê outras ainda mais humanas e você consegue perceber esse um nível, não digo de atrito, mas quase que ali de um conflito de forças entre querer automatizar coisas que, em tese, elas dependem mais de uma avaliação humana do que uma avaliação de máquina? Não penso dessa maneira. Talvez assim, o apetite ao risco, de fato, é mais uma rentabilidade que você tem que garantir para os seus acionistas, né? Basicamente é esse que você tem que garantir, e dado o risco que você está correndo. Concordo que talvez tenha esse AI washing ocorrendo, mas também tem boas iniciativas sendo implantadas, né? Eu estou testando algumas dentro do banco ali para tentar capturar mais o fator humano, por incrível que pareça. Assim, hoje, quando eu faço uma interação de recuperação de crédito, por exemplo, aquilo eu não consigo, a interação entre quem está conversando com o cliente e o próprio cliente, eu não consigo capturar aquilo em forma de dados hoje. Assim, posso transcrever, usar o áudio, etc., mas a forma de analisar está mais complexa. Aí tem que usar uma IA. Não tem a única saída viável para tentar fazer essa avaliação de uma forma mais adequada. Porque eu tenho milhões de ligações no banco. Milhões de ligações. Eu nunca usei isso para modelar nada, né? Então, isso vai ser muito importante para a gente conseguir alavancar isso. E eu acho que também esses fatores humanos, eu acho que estão meio que caindo por terra, assim, porque a IA está vindo mais para aumentar nossa capacidade do que tirar alguém do jogo. Aumentar a eficiência de um analista de crédito, de um recuperador de crédito, que eventualmente tirar ele do jogo. É dessa maneira que eu estou interpretando, e eu acho que as pessoas também estão vendo dessa maneira, pelo menos com quem eu estou interagindo. Né? Então, abre mais perspectivas do que fecha, assim, na minha opinião. E quando a gente fez o alinhamento, a gente comentou também sobre algumas mudanças regulatórias que vêm do Bacen, né? E eu queria que você falasse um pouco da inclusão de perda esperada. Qual o impacto disso, nas instituições financeiras? Nossa, essa foi uma super impacto, né? Eu acho que tem uma mudança de paradigma bastante grande, né? A gente vinha de uma regulação que já tinha mais de 30 anos, então todo mundo sabia como deveria ser feito o provisionamento de crédito, então todo mundo sabia como operar naquilo. Então, aí a perda esperada, por mais que alguns grandes bancos também já operavam no IFRS 9, que tem o codinome é basicamente uma adaptação, para o gestor de crédito no dia a dia passa a ser mais difícil, né?
Porque até os próprios números do Bacen você vê isso refletido, assim, né? O percentual de provisão sobre a carteira de crédito. Antigamente, você podia crescer uma carteira de crédito mais arriscada e parecia que o seu nível de risco estava ok, né? Agora, com a nova regulação, não. Se você cresce carteira de crédito num crédito mais arriscado, isso vai aparecer direto no seu balanço. Porque essa carteira mais arriscada, na largada, já vai ter que alocar mais capital. Né? Por exemplo, um cartão de crédito, na largada, vai ter uma perda esperada maior que um crédito imobiliário, é óbvio. Sim. Né? Mas na regulação antiga, eles iniciavam exatamente com o mesmo percentual de provisionamento. Então, o crescimento das duas carteiras ficava meio camuflado ali, né? Dependendo da situação. Agora não, ela é clara, aparece ali, né? E para os bancos, aí em particular para o BMG, foi um desafio sim de implantação, né? Porque primeiro, a gente não tinha uma tradição muito grande em construção de modelos, né? E se você pensar, a gente tem 5 produtos de crédito, né? Os outros bancos têm milhares, né? A gente tem 5. E mesmo com cinco produtos de crédito, a gente deve ter uns 100 modelos operando hoje para calcular a perda esperada do banco inteiro. É muita coisa, né? Então tem um desafio técnico de construir um modelo adequado, tem um desafio técnico de gerenciar todo esse negócio funcionando ao mesmo tempo, né? E a preditividade fica mais difícil, assim, tanto que às vezes eu tenho reunião de conselho, os caras falam, cara, você não acerta uma despesa de PDD, eu falo, cara, a metodologia está se adaptando, então tem N fatores que acontecem aqui. Como gestor de risco, obviamente eu acho a perda esperada um jeito de gerir risco muito melhor. Né? Porque você está mensurando de fato seu risco desde da concepção e do que você está dando crédito. E reservando para ele. Reservando para ele. Então, assim, Tu não vai ter custo de capital se tiver que executar. Se você deu crédito certo, aquela despesa vai voltar para você. Né? Mas gerenciar no dia a dia foi um desafio bastante. Ainda é um desafio bastante grande. Ainda é um desafio bastante grande. Porque quando você fala de bilhões de reais de carteira, basis point é milhões ali. Não? Então, dependendo do acerto ou do erro que você faz, causa uma oscilação bastante grande na sua provisão. Né? E aí, até a própria comunicação com o resto da companhia é mais difícil. Né? Porque uma coisa eu vou falar assim, para cada faixa de atraso tem um porcento da provisão. Agora você tem que explicar, para cada grupo homogêneo, para cada cluster de perda esperada, você tem uma percentual de provisão. E antes era toda a mesma régua para todos os produtos, agora cada produto tem uma régua. Isso Então é bem também, difícil. por outro lado, isso também não torna uma leitura mais assertiva ali na hora de você, porque você precisa já prever aquilo, então tem esse lado desafiador quando você fala, putz, estruturar os modelos para isso e tal, tem o impacto na divulgação que é onde isso aparece com uma luz diferente, mas não tem um lado positivo de você conseguir? Eu só vejo lados positivos, assim, tem a dificuldade técnica de implantar, né, de gerenciar e monitorar, mas as vantagens são enormes, assim. De novo, como gestor de crédito, o que acontece? Essas crises que eu falei para você no passado, eventualmente não teriam ocorrido se eu tivesse uma metodologia assim. Porque se eu tivesse uma alocação de capital, um aprovisionamento de largada alto para crédito mais arriscado, o pessoal ia pensar 2 vezes em fazer, né? E acontece, tem até uma brincadeira que a gente faz no mercado, assim, que antigamente o pessoal crescia a carteira, todo mundo ganhava bônus, depois vinha o corte. Né? Vinha a crise, inadimplência, aí eu ia repetir a mesma coisa em outro banco, né? Hoje isso não dá mais para acontecer, porque se cresce muita carteira rápido, isso causa uma despesa de PDD alta no começo também. Então agora os crescimentos vão tender a ser um pouco mais lentos, né? Um pouco menos acelerados. A não ser que sempre tem algum louco aí que cresce a carteira. Cresce rápido e vai alocar todo o capital que tem nisso. Vai alocar todo o capital e não vai dar o resultado que ele esperava que daria. Mas nesse ciclo de queda, tem uma coisa que a gente fala, principalmente sobre cobrança, que, querendo ou não, quando a gente olha para o processo de cobrança, ele é um processo de venda. É um processo. Tu tá lá vendendo outra vez, né? E eu não...
é difícil o cliente enxergar como um processo de compra, muitas vezes, porque está sendo Não, comprado. Mas como fazer para a organização entender que esse é um processo de venda? Você tem que convencer de novo, você tem que trabalhar de novo. Como é que você atua hoje no teu processo de cobrança? o processo, totalmente o processo de venda. Primeiro, você tem que estar sempre no top of the mind do cliente, você tem que estar no awareness dele, você tem que oferecer todos os canais possíveis para ele, se ele quiser renegociar ou vir pagar, tem que estar disponível, né? E esse que talvez seja, para a instituição, para o banco, talvez seja mais trivial, que isso é mais parecido com o processo de venda. Então, está mais atrelado quase ao atendimento ao cliente ali, né? Quase uma extensão do atendimento ao cliente, fazer o serviço de cobrança, né? Mas é algo que, em termos de modelagem, é mais difícil, né? Porque a cobrança, de como é um processo de venda, não é o crédito que decide sim ou não, né? Ele vai decidir qual que é a melhor oferta primeira. Mas se o cara falar não, Qual é a próxima? qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Então, é um, eu diria, é um processo imediato, né, que você consegue medir as respostas muito rápido, mas exige de você uma reação rápida também. Você tem que estar sempre calibrando a sua estratégia de cobrança de acordo com o que você está vendo de performance na rua. Igual um processo de venda. Se perdeu um dia de recuperação de crédito, você não vai recuperar no mês. Assim, você tem um mês pior. Você tem um dia ruim, é péssimo mesmo. Então, ali você tem que pensar como gestor de vendas, você tem que ter canais adequados, né? Tanto ativos como receptivos, né? Você tem que ter 3, 4 ofertas testando na rua para ver qual que dá mais aderência, sempre, né? Porque não dá para ter uma oferta só, tem que ter várias testando todo o tempo e vai medindo qual que é o perfil de cliente que aceita qual tipo de oferta. Você trouxe canais no plural, e aí na hora me colocou, como é que tu gerencia? Porque quando a gente está olhando, quando eu tô, a MEF tem algumas operações de venda. Então na hora que a gente está olhando as operações de venda, obviamente o CAC, quando é o novo cliente, Sim. ou quando eu estou fazendo rentabilização de carteira, o custo por venda, né, ele é um indicador super importante Sim. para a gente fazer o mix de como é que a gente pode atacar essa base para conseguir que a partir daqui não vale a pena. O lifetime Exato, value que isso vai me trazer não vale a pena. No teu caso, você já teve a perda. Então, em Já. tese, tu Mais não uma deveria amplificar teu mitigação. CAC, né? É. Como é que tu controla quanto deveria custar esses canais, como trabalhar esse mix? Como é que você faz? É tipo um CAC? É tipo um CAC, ó, por exemplo, se você tem uma operação, a gente tinha muito essa operação que a gente chama de PA fixa ali, né? Então tinha um conjunto um parque de pessoas que ligavam Uhum. todo o tempo lá. E a gente começou a ver, testa primeiro, deixa um pedaço sem ligar, deixa um pedaço na sua operação, mede, vê se esse custo é adequado. Se a recuperação vem por conta própria ou de fato essas peças estão agregando algum valor, né? Esse é um primeiro teste que a gente sempre faz, né? Sempre está testando isso. E já conseguiu reduzir bastante esse CAC inicial ali da operação de cobrança. E outro ponto, o que a gente começou a tentar observar, qual que era o canal que o cliente mais fidelizava, né? Então hoje, o que a gente vê, o canal digital já representa mais ou menos entre 55% e 60% da recuperação, né? E majoritariamente refletida no WhatsApp, é uma negociação no WhatsApp. Por mais que é um botzinho simples ainda que está lá dentro do WhatsApp, às vezes ele prefere fazer os acordos, fazer a renegociação e pagar via WhatsApp do que necessariamente numa ligação telefônica. Às vezes a ligação telefônica está lá mais para fomentar o awareness, né? Mas o canal preferido começa a migrar. Então, essas migrações de canais que a gente tenta fazer a gestão. O Até WhatsApp para pra gente, tentar colocar o cada WhatsApp vez a gente mais sabe no que é canal mais caro, né? barato. O WhatsApp é um canal caro, né? O WhatsApp para nós é um canal caro ainda, né? Então, à medida possível, tem lá nosso portal que pode renegociar lá, mas eventualmente é mais barato, mas ninguém quer. Então, É acaba ficando caro, caro. mas ao mesmo tempo também é mais barato ainda do que um ser humano. Mais barato sim. Então, Depende de quantas iterações está fazendo também, mas é mais barato, com certeza. e você mencionou disso, de você ter mais de uma opção, né? E não ter Sim. uma única opção ali quando está falando de negociação ou recuperação da parte de crédito. Como que é a combinação entre a parte de dados, o timing, a possibilidade de ofertas que você tem, a parte de empatia, o que que funciona melhor?
Ótima pergunta aqui, né? É, acho que os dados são primordiais na hora da gente fazer uma primeira distribuição, né? A gente colhe todas as informações, tenta medir a propensão e faz uma distribuição até por canal, de acordo com o que tem ali. Mas depois vai muito do tentando identificar onde que tem maiores conversões ali, né? Por isso que a gente acaba direcionando a maior parte para o WhatsApp, tá? A questão da empatia, a gente tenta trabalhar assim dentro do script, com a forma de tratamento, né? Como que a gente mas isso ainda não está da maneira que eu quero, principalmente. Acho que tem que ter um avanço ali para a gente conseguir ter isso de uma maneira mais empática, seja usando uma IA, seja usando um atendimento até físico, que a gente tem uma rede de lojas grandes, como é que a gente faz esse atendimento mais adequado para o cliente, que você vai na loja ou ele prefere pagar lá, deveria atender da mesma maneira, né? Mas é uma parte que a gente tem que evoluir bastante ainda. Acho que a gente tem muitas intenções ali, muitos testes sendo feitos, mas o core ainda da nossa recuperação vem de um jeito mais tradicional, que negocia, tem suas ofertas, ele escolhe a oferta e paga, né? Ainda está nesse cenário. Então tem uma evolução bastante grande a ser feita aí. Ricardo, ainda numa comparação entre um processo de convencimento em vendas, tu trouxe até o awareness, quer dizer, então um processo inteiro de marketing em vendas, né, se manter no top of mind e tudo mais. Hoje a gente vê as mudanças dos canais, modelos e tudo mais, alterando radicalmente as técnicas, né? O pessoal gosta de falar, não, tá por todo o modelo. Não, para mim, velocidade e técnica são as coisas que mais alteram, né? Não existia TikTok, então não existia vídeos super curtos, né? Então a gente tem uma mudança drástica no funil de venda entre técnica, tempo e como a gente atuava. Essas tecnologias estão fazendo a mesma coisa com os canais de recuperação de crédito? Você também está tendo que se adaptar em colocar ali bot de GenAI para conversar, fazer awareness em mídias sociais, esse tipo de coisa? Sim, sim. Isso da mídia em rede social, a cobrança é um pouco mais limitada, mas à Sim. medida do possível a gente tenta embutir ali uma mensagem que a gente está disponível para renegociar, está disponível, tem ofertas adequadas para renegociação, sim. Que é onde o nosso cliente está mais habituado a se informar, né? Uhum. Via esse tipo de rede social. Mas ainda nosso principal canal de awareness ainda é comunicação, WhatsApp e ligação, tá? Mas a gente Ainda é canal direto, ainda é ainda é você canal falando direto, diretamente com ele. é canal direto. E conta um pouco de testes e aprendizados, assim, olhando para essa parte de cobrança. O que que vocês já fizeram, coisas que deram certo e coisas que vocês imaginavam, a hipótese era isso daqui deve melhorar a performance de renegociação e de repente não funcionou. Boa. Eu lembro de ainda quando eu estava no Banco Pan, isso era 2013, 2012, 2013. E ali a gente tinha muito pouco canal digital. Não existia basicamente nenhum tipo de canal digital de renegociação. E na época eu me lembro, junto com o meu gestor, eu falei, testa o seguinte, coloca na página do banco um ícone aqui, um link, renegocie sua dívida. E não tinha inteligência nenhuma, a pessoa entrava lá e só falava o que ela quer fazer, qual o crédito que ela tem, o que ela quer fazer. Pra gente testar quanto que é. Do nada, a gente teve que colocar umas 5 pessoas para ler tudo que estava lá, porque começou a lotar essa todo mundo clicando ali para tentar renegociar a dívida. Falou, pô, então aqui pode ter alguma coisa. Aí nessa linha que a gente foi tentar, quem são os parceiros, primeiro, tentar uma solução interna e construir algo, né, para renegociação de dívida, e outra alternativa é encontrar um parceiro que já tenha algo mais formatado para fazer isso. Não tinha. Depois de algum tempo a gente encontrou um parceiro específico, né, e a gente conseguiu subir, né, uma plataforma de negociação no ar. E a gente cresceu de zero recuperação digital para 12% em 3 meses. E quando eu deixei o banco, que eu acho que nesse patamar já estava 65% da recuperação vindo de canais digitais. Então foi uma evolução rápida, assim. A gente acha que o nosso cliente baixa renda, ou o cliente, né, não tem acesso, mas ele procura outros canais para renegociar sim.
né? Se você tem ofertas adequadas ali dentro, você tem uma penetração muito forte. Então foi para nós na época lá, mais de 10 anos atrás, foi uma surpresa bastante grande, mas escalou rápido. E hoje é meio que mainstream, todo mundo tem seu canal digital de renegociação, os bancos têm esse canal de renegociação, mas na época não era nada trivial, assim. Basicamente o mercado era dominado só por grandes escritórios de cobrança, que terceirizavam toda a cobrança, não tinha um canal interno dos próprios bancos fazerem. Mas hoje, qualquer banco que você vai, você tem um acesso a um canal de renegociação muito fácil, próprio, né? Que você fala direto com o banco, né? Então, isso foi uma medida bastante acertada, né? Eu acho que teve um pioneirismo, no caso meu e do PAN, na época, para fazer isso. Mas foi... Você lembra como surgiu essa hipótese? Como é que, da onde apareceu esse insight? Vamos tentar isso aqui? Eu me lembro foi das discussões que a gente estava tendo muito de canais, tá? Porque, como eu falei, na época, a gente basicamente dependia de terceiros para fazer recuperação. Na época, o modelo vigente era ou você tem seu próprio parque de PAs, Tá. ou você terceiriza isso para grandes escritórios Vende a de carteira cobrança. de dívida para alguém a um preço, a um desconto absurdo. Era dessa maneira que funcionava, assim, ninguém tinha um canal próprio. Eu acho que essa evolução digital surgiu também para facilitar isso. Peraí, mas todo mundo está me acessando aqui para comprar produtos, por que ninguém vai me acessar para renegociar produtos? Na época você estava falando muito em vender digitalmente, né? Mas poucos falavam em recuperar digitalmente. Então acho que esse fomento foi bastante importante. Eu me lembro de ter pedido para mim aqui, falou assim, faz o levantamento, vê quantos escritórios de cobrança tem um site adequado que o cara clique, entre no site e consiga renegociar a dívida. Ninguém tinha. Todos eram sites institucionais, explicando o que o escritório faz. Pô, mas isso aí não é para o cliente final lá, né? Não. Mas, de novo, aí hoje eu acho que já virou mainstream, todo mundo tem isso muito bem desenhado, né? A gente trabalhou na MEF no primeiro portal de renegociação de dívidas do Santander também. E eu lembro que. Eu não lembro de onde veio o insight, por isso que eu te perguntei, mas eu acho que foi uma coisa meio, cara, será que a gente não está gastando muito dinheiro e pegar um pedaço da carteira muito pequeno e descubra se tem. A pergunta era: descubra se tem uma oferta de renegociação para você. E aí a gente falou, cara, a carteira inteira tá quase aqui, olha. Vamos amplificar. Parecido com o que a gente fez. Pega aquilo que já foi, tira do escritório, que já foi, começa a vir, porque é isso. Existia uma hipótese que ela faz sentido, mas ela não, como empresa que gosta de ciência, a gente não fez a comprovação científica, vamos manter ela como hipótese. Não vamos falar que é uma teoria. Mas existe uma hipótese que as pessoas, cara, ele vai preferir fazer porque ele vai ter vergonha. Né? Não precisa falar com ninguém, Essa era ele uma já é das negado na hipóteses, hora e volta, e aí se não for a oferta A, for a B ou for a C, na hora que ele achar o que ele quer, sem conversar com ninguém, tira constrangimento. A gente tinha essa hipótese, mas a gente não fez nenhum teste controlado para ver se era real. Eu acho que a gente chegou, a gente teve essa mesma conversa, tem uma lado da descrição, né? Ele não quer ser acionado no meio do trabalho, atender o telefone no meio do trabalho. Tinha tanto que a gente monitorava os horários, né? Onde tinha os maiores acessos. De fato, os maiores acessos ou era no horário do almoço ou à noite. Justamente, eu acho que a pessoa tinha mais tempo, conseguia, né, ir lá dar uma escapadinha, dar uma negociada, mas também não consegui, não tenho eu tenho só a hipótese, não comprovei. Não comprovou, não temos a tese. Não. Ou às vezes é comportamento do cliente mesmo. É porque esse é o ponto, já estava vindo um mar de digitalização, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente faz hipóteses super rebuscadas, e não, é só porque ele prefere fazer tudo no computador mesmo. Tá. Por exemplo. Mas é isso que leva a gente a investir mais no WhatsApp, porque é o dia a dia dele. Sim. Ele faz tudo pelo WhatsApp hoje. Conversa com a família, compra coisas, né, marca viagens, por que não renegociar? Já está no comportamento dele diário. A gente pincelou no começo da conversa a sua passagem pelo Guia Bolsa, Sim. né? Que foi muito inovador na época e acabou não, como você falou, né? Algumas empresas com iniciativas boas também ficaram pelo caminho. Mas o que essa experiência trouxe para você num olhar de agilidade e uso de dados, agora olhando para um banco com 95 anos? Olha, eu vejo o Guia Bolsa deveria estar pelo menos uns 10 anos na frente do seu tempo, assim, conceito, né? Veja, ninguém falava de Open Finance, ele já tinha um conceito ali de como operacionalizar isso, um conceito
ousado de falar da pessoa ter que digitar a senha do banco, um negócio meio esquisito ali, né? Mas no final das contas ele conseguiu uma base de usuários bastante relevante, né? Eu também, antes de entrar lá, eu já era usuário também, né? E para mim foi uma mudança de paradigma muito grande. Eu vinha de coisas tradicionais, né? Comando e controle, né? E o Guia Bolso nasceu no conceito totalmente novo. Ele já nasceu ágil e já nasceu totalmente baseado em dados, né? Então, quando eu me deparei lá, obviamente eu sentia um pouco de falta de conceito de risco-recompensa, né? Tinha muito só o conceito de crescimento, né? Sim. A parte de risco-recompensa não era tão apurado. Mas era o meio normal das startups da época, né? É o conceito do growth, né? Sim. Growth exponencial, tinha que crescer exponencialmente, etc. Mas a maneira como eles já se estruturaram naquela época, o Guia Bolso já era um dos maiores clientes da AWS no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, assim, já nasceu todo asset light, assim, né? Tava na cloud, e todo o ferramental de engenharia de dados, como eles conseguiram trabalhar. Por exemplo, hoje o Open Finance está mais normatizado ali, né? Então, todo mundo tem que mandar num padrão, num layout específico, né? Naquela época era, pô, porque cada banco tem o seu jeito de fazer Tu que tem um pipeline para cada um, né? Não, tinha que ter um pipeline para cada um. Tinha que ter, assim, identificar se essa entrada, essa saída não é uma entrada nem outro, porque tem que netar na hora de fazer a capacidade de. E tudo isso estava muito bem desenhado ali dentro do Guia Bolsa. A gente tinha uma visão bem legal lá do como o cliente se comportava. Até vejo hoje, assim, alguns bancos eu vejo que tem essa iniciativa de você classificar suas despesas ali, né? Nem todos, mas alguns têm. O Mebus fazia isso na época, né? E às vezes ele fazia de maneira Eu ia automática. falar, ele chegou uma época que ele fazia automático. Hoje, fazia hoje automático. alguns bancos fazem automático, mas ele já fazia há muito tempo. Não, fazia muito tempo. Então, em relação a esses deliverables, a agilidade ela era muito. O modelo ágil era muito forte, né? Por exemplo, apesar de ser crédito, na época eu tocava a vertical de receitas lá, porque crédito era a única fonte de receita, né, na época. Então, as squads todas, tinha um cara de tecnologia, um cara de marketing, um cara que para mim era novo. Era novo de como fazer aquilo. Ele tinha uns KPIs bem claros para medir lá na performance da squad, né? Então, acho que pena que teve o fim que teve, mas de fato acho que foi algo extraordinário que eles construíram ali, né? Que pena que não teve o sucesso financeiro que Eu poderia acho ter. que hoje ele teria N formas de rentabilização, ele ainda existiria. Sabe a mesma coisa? Eu vejo algumas iniciativas que tentam fazer uma mímica que o Guia Bolso fazia. Tem várias empresas que oferecem, não, eu capturo os dados do Open Finance, faço um score, Sim. né? Até coisas que ele começou lá atrás, que era classificar as despesas, né? Isso veio muito depois de cada banco. Ah, quanto você está gastando de transporte, de alimentação, de não sei o quê, alguém Marketplace de botou. crédito, né? Foi um tempo de uma coisa que ele tentou e hoje você tem muita gente fazendo marketplace de crédito. O marketplace de crédito, na época eu estava como gestor de lá, foi um primeiro insight que eu tive de falar assim, eu deveria falar sim para todo mundo. Porque eu sou marketplace de crédito, não sou quem que está tomando O o risco. risco. Então eu deveria achar uma oferta adequada para cada um que está me aparecendo aqui. E foi essa medida que a gente tentou fazer lá, colocar o máximo de parceiros possíveis. Porque é como se fosse o leilão que hoje está, leilão do privado, leilão desse. Será que aparece assim, o melhor cliente vai ter a melhor oferta de alguém em algum momento. Você falou KPIs, como você estava explicando, eles fizeram vários KPIs, mas hoje você está numa função olhando, tanto modelando para produtos onde você vai emprestar, quanto a própria modelagem, né? E sendo ali o responsável por recuperar o que não funcionou. Quais são os KPIs? Tem vários, né? Eu acho que o primeiro, do início ao fim, né? Acho que tem dois KPIs principais, três, né? Que a gente olha bastante ali na entrada, que é a conversão, né? Tá. A conversão, que é basicamente essa taxa de aprovação.
o lead time, né, quanto tempo eu demoro para fazer isso, e o custo. Conversão, lead time e custo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente monitora muito ali, né? A gente sabe, depende da entrada do funil ali, se meu custo vai estourar, se meu lead time vai piorar, porque tem ajuste da capagem, um monte de coisa. Isso a gente olha bastante, com bastante frequência, né? No crédito, uma vez concedido, aí monitora mês a mês a adimplência ou inadimplência. Mês a mês, vai medindo isso. E um dia de atraso já está monitorando recuperação de crédito também. A recuperação é também real, carteira recuperar sobre carteira em atraso. Basicamente são esses as grandes medidas, né, que a gente olha, mas até chegar no lançamento a prejuízo ali, né, aí já é recuperação pura, né? O quanto que a gente está conseguindo em reais, conseguindo recuperar esse Valor real. valor mesmo. Olha, exploramos bem Exploramos bem. esse Faltou um monte de mercado. pergunta, mas é Faltou um normal. monte, mas é normal. Ricardo, muito obrigada por ter vindo aqui no Duda Math e por compartilhar a experiência, as coisas que funcionaram, os desafios. Foi muito bom esse papo. Obrigado, prazer ter participado. E quem quiser continuar aprendendo contigo, quais as redes, onde é que te encontram? Olha, eu não estou em redes sociais, eu só estou no LinkedIn, então se precisar eu estou lá. Se quiserem, LinkedIn. LinkedIn. Então tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, chegou até aqui, então vai lá, 5 estrelinhas no seu agregador de podcast preferido. Se tiver no YouTube, já sabe, T+C, curte, comenta, compartilha, que ajuda a gente demais. Até a próxima quarta-feira, gente.